Olá, muito bom dia. Meu nome é Demir Aguiar, eu sou advogado e pastor do Ministério Voz, o que clama no deserto. E eu quero deixar uma mensagem para você nesse dia de hoje, né, que traz o seguinte título, do mito, né, aparentes ídolo ao logos aparente verbo. E como fundamento bíblico, eu quero deixar aqui Mateus capítulo 14, no verso 22 ao 27, que diz o seguinte: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedido as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Querido, essa passagem era muito conhecida e fala quando o Senhor Jesus despede os discípulos e eles entram no barco e vai em sentido de Cafarnaum. E o Senhor Jesus, então, lá entre 3 horas às 6 horas da manhã, ele vai ter com os discípulos andando sobre as águas. E quando os discípulos então se deparam com Jesus andando sobre as águas, eles ficaram aterrados, eles ficaram assombrados, eles ficaram espantados com aquilo que eles estavam vendo, né? E ficaram com medo. O Senhor Jesus: olha, não temas, tenha bom ânimo, sou eu. Esse termo, espanto, por si só, é muito interessante, porque o filósofo Aristóteles fala de uma fase, né, que o homem se encontrava em estado de natureza, e que quando ele começa a perceber a realidade e se interessar por ela como um ente fora de si mesmo, ou seja, como um ente que não fosse ele mesmo, ele adquire uma postura de espanto diante dessa realidade. Ele fica espantado, porque é algo novo e que ele não consegue ter uma explicação lógico-formal para ela. Ele não consegue explicar e entendê-la, mas é algo que atraía a sua atenção. Mas como ele estava nesse estádio, né, esse estado de natureza, um homem natural, né, ele, para tentar explicar o que estava acontecendo, ele lança mão de imagens, ele lança mão de mitos, de ídolos, né, como uma forma de explicar o fenômeno que estava diante dele. E é interessante, então, que o filósofo Aristóteles fala que depois desse estado, ele passa para um outro estado, que é o estado do Logos, onde ele começa a estabelecer umas relações lógico, formal, dos fenômenos, começa então a desenvolver um sistema filosófico, dialético, de explicação racional para o fenômeno. Então ele sai desse estado de natureza, desse estado mítico, idólatra, né, para o estado da palavra, do conhecimento, da sabedoria. Aliás, a palavra filosofia significa amor à sabedoria. Então o homem muda, emancipa desse estado, né, de natureza para o estado do logos, da palavra, do conhecimento, da sabedoria. Amém? E quando os discípulos então veem Jesus ali, eles ficam espantados. Eles ficam tal como o homem no estado de natureza de Aristóteles. Eles ficam ali sem explicação para aquilo que estava diante deles. Eles ficam espantados, né? E é engraçado que eles falam o seguinte, que eles falam assim: é um fantasma. Eles viam Jesus como um fantasma. E a palavra fantasma, no grego, significa imagem. É interessante, querido, que existem dois tipos de imagens. Há uma imagem que eu chamo de imagem coisa, aquela imagem elaborada com materiais tangíveis, papel, pedra, né, pau, etc., né, que é um material tangível. Mas tem um outro tipo de imagem, que é a imagem ideia, a imagem conceitual, né? Então, quando eles falam que Jesus era um fantasma, falam assim, é um fantasma, eles estão lançando esse recurso mítico, idólatra, como modelo de explicação para o Senhor Jesus que estava diante dele, para o fenômeno que se apresentava diante deles.
né? Mas aí Jesus imediatamente se encarrega de esclarecer para eles que aquele fenômeno não era o que eles estavam pensando, né? Que era para eles não temerem, que na verdade eles estavam diante do Senhor, que sou eu, Jesus disse, né? Não sou um mito, eu não sou uma imagem, eu não sou um conceito equivocado que vocês produzem em relação a mim, né? Eu sou o verbo, eu sou a palavra, né? Então, queridos, ali naquele momento, o Senhor Jesus emancipa aqueles discípulos e passa-os do estado de natureza para o estado da palavra, do logos, né? Que o Senhor é a palavra, Ele é o verbo de Deus. Logo do grego também significa verbo de Deus. E quem é o verbo? É o próprio Senhor Jesus, né? Então, todos que tentam explicar os fenômenos relativos a Deus, ao Senhor, lançando mão de imagens, de mitos, ainda que sejam imagens conceituais, querido, está te mantendo no estado de ignorância, no estado de natureza, né? E é por isso que o Senhor Jesus condena a idolatria, porque a idolatria, ela impede as pessoas de serem salvas. Primeiro que é uma desobediência, né? Há uma ordem clara do Senhor para não fazer imagem de nada que existe no céu, debaixo do céu, né? E a razão lógica do Senhor proibir é exatamente isso, porque o homem no seu estado de natureza é o homem que precisa de artifícios para conseguir tentar compreender o Senhor, né? E lança mão de imagens, né? Que são distorcidas porque são frutos do medo diante da realidade. Eles estavam com medo ali e a vontade deles estava viciada, né? Por conta desse medo. Muitas vezes o medo, né, faz a gente ver coisas absurdas, né, além do normal. Então Jesus fala, tem de bom ânimo. O ânimo, por sua vez, né, do latim significa vontade. Tem uma boa vontade, uma vontade depurada de qualquer vício. Existem basicamente três tipos de coisa que pode viciar a vontade da pessoa. Primeiro é o erro. É exatamente a falsa representação da realidade que a pessoa tem. A pessoa acha que está fazendo uma coisa e quando está fazendo outra. A pessoa acha que uma coisa é uma coisa quando é outra. Então eles acharam que Jesus era um fantasma, era uma imagem, era um ídolo, quando na verdade Jesus era o próprio Senhor que estava diante deles, né? Então o erro é uma coisa que faz com que a vontade não seja boa. O ânimo dele não estava bom, ele estava viciado pelo erro. A segunda coisa, né, é o dolo. O dolo também faz com que a vontade seja viciada. Muitas vezes, se Jesus fosse uma outra pessoa, né, que agisse com dolo, Jesus poderia ficar simplesmente calado e tirar proveito daquela situação, daquela postura mítica que os discípulos estavam tendo diante dele, né, e exigir deles coisas absurdas, explorá-los, né, na sua ignorância. Mas Jesus imediatamente se encarregou de desconstruir essa ideia mítica, idólatra que ele estava tendo diante dele, né? Olha, sou eu não sou um objeto, eu sou o verbo de Deus, eu sou o verbo que se fez carne e habitou entre vocês, não é? Então, e tem outro vício, que além do dolo, do erro, é a coação. Muitas vezes, por um estado de necessidade, a pessoa acaba fazendo alguma coisa que não queria fazer, de modo que a sua vontade fica viciada. Talvez o medo, o pavor ali fez com que eles também tivessem a sua visão deturpada, deformada, né? Por isso Jesus falou, tem de bom ânimo, né? Quando vocês olharem para mim, quando vocês se voltarem para mim, depure a sua vontade, né? Retire todo vício da sua vontade, né? Todo equívoco, todo erro. Queridos, em nome de Jesus. E o estado de natureza, então, por que uma pessoa no seu estado de natureza não pode ser salva? Porque ele vê as coisas por imagens, e quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, e nós recebemos o dom do Espírito Santo, a primeira coisa que o Espírito Santo faz na nossa vida é nos regenerar. E é exatamente a mudar o homem desse estado de natureza para status de filhos de Deus. O homem deixa de ser criatura nesse momento e assume o status de filho de Deus, né? Ele regenera, o Espírito Santo regenera a criatura do homem, né? O homem caído, e o faz ser filhos de Deus. Então, amados, em nome de Jesus, não aceita ninguém que utilize ídolos, mitos, para explicar Jesus para você. Ele está te mantendo no estado de ignorância, no estado de natureza,
não é? E quando eu falo de imagens, eu estou dizendo imagens também conceituais, equívocos doutrinários, imagens, ideias, né? Aquelas ideias equivocadas, que não correspondem ao Senhor Jesus. Amém? Mas nós estamos agora emancipados, nós estamos no estado do Logos, do Verbo, da Palavra de Deus. A Palavra de Deus nos basta. Ela sim é a única e suficiente para nos revelar e nos colocar frente a frente com o Senhor Jesus. Tem de bom ânimo, Jesus disse para você. Tem de bom ânimo, não deixa nada inclinar sua vontade de vício, de erro, em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Que essa palavra seja bênção para a sua vida, em nome de Jesus. E que você sirva para te conduzir do estado de natureza, do estado mítico, do estado idólatra, para o estado do Logos, da palavra, do Verbo de Deus. Eu te abençoo em nome de Jesus e até a próxima oportunidade.